Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando não só as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E como primeira dica, turma, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando aquela informação que você achou interessante, você pode printar a tela, por exemplo, e passar essas informações para o seu caderno e assim desenvolver os seus estudos. Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Estamos trabalhando, estamos falando sobre o início da química, a química como ciência. Bom, já sabemos que a química estuda a matéria e suas transformações, além das energias envolvidas durante esse processo, ok? Bom, e na nossa aula, aproveitando esse conceito de química, nós vamos abordar as transformações da matéria. A química estuda a matéria e suas transformações. E quando falamos em transformações, nós podemos também relacionar com a ideia de fenômeno. Então, nós vamos abordar o fenômeno, o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Show de bola, turminha? Então, vamos começar. Qualquer transformação sofrida pela matéria é considerada um fenômeno. Então, transformação e fenômeno, eles são sinônimos, ok? Podemos falar em transformação física, transformação química, ou então fenômeno físico ou fenômeno químico. E aí, como exemplo, eu estou trazendo aqui na tela, a queima da parafina. Então, nós temos, a parafina sólida, que é justamente a vela, tá certo? Bom, essa parafina, ela vai estar sofrendo um processo que nós vamos chamar de fusão. O que é a fusão? Turma, a fusão é a passagem do estado físico, do estado sólido, É uma transformação física, onde eu vou ter a passagem do estado sólido para o estado líquido. Professor, eu posso falar assim, a parafina derreteu? Sim, você também pode popularmente falar dessa maneira, mas o correto é sofreu a fusão. Então, a parafina sólida, ela sofre a fusão, e aí eu vou ter a parafina no estado líquido, a parafina líquida. Essa parafina, estando no estado líquido, ela pode sofrer uma solidificação. O que é a solidificação? É o retorno do estado líquido para o estado sólido. Sólido para líquido, fusão. O processo inverso, líquido para sólido, solidificação. Então, eu vou ter novamente a parafina sólida. Nós tivemos aqui dois fenômenos ou duas transformações da matéria, ok? No entanto, olha só, não houve formação de novas substâncias. Por quê? Porque continuou sendo parafina, estado sólido, estado líquido, mas continuou sendo parafina. Então, quando não há formação de novas substâncias, eu vou ter um fenômeno ou transformação física, ok? Agora, essa parafina, ela pode queimar. Na verdade, é esse pavio que está aqui na vela. Esse pavio ele vai sofrer uma queima. E com o resultado, eu vou ter a obtenção de carvão no estado sólido, gás carbônico e água no estado gasoso. Então, eu saí da parafina e e tive como resultado, certo, carvão e água, além do gás carbônico. Então, aqui eu tenho novas substâncias. Houve, portanto, a formação de novas substâncias. Toda vez que houver, durante uma transformação, a formação de novas substâncias, eu estou agora diante de um fenômeno ou transformação química. Então, nós temos que estar atento à matéria, à natureza da matéria.
Se a matéria não mudou, né, apenas houve uma transformação, uma mudança de estado físico, mas a essência da matéria é a mesma, transformação física. Mas se houve a formação de novas substâncias, então nós vamos ter uma transformação química. Então, aprofundando um pouco mais sobre os fenômenos ou transformações físicas. Então, o fenômeno físico, né, ele não altera a natureza da matéria, isto é, a sua composição, ok? Então, sabemos que a composição são as substâncias que vão formar, né, que formam aquela determinada matéria. Então, se aquele arranjo de átomos, aquelas moléculas, não mudaram, então é uma transformação física, ok, turminha? Nesses fenômenos, a forma, o tamanho, a aparência e o estado físico podem mudar. Então, a forma, o tamanho, né? Pode haver uma expansão ou pode haver uma diminuição, uma pressão e com isso diminuir de tamanho. Pode mudar a aparência, mas assim, a matéria, a natureza da matéria, ela não sofreu mudança, certo? Porém, a constituição das substâncias não sofre alterações. Pode mudar a aparência, o formato, mas a natureza da matéria ela não mudou. Fenômeno ou transformação física. E aqui nós temos alguns exemplos. Olha só, com relação à forma, né? A transformação de barra de cobre em fios. Então, o formato ele mudou. No entanto, continua sendo cobre. Portanto, esse processo é um fenômeno físico. Com relação ao tamanho, a transformação de tecido em roupas. Então, você comprou, sei lá, 2 metros, 3 metros de um tecido. Com isso, você confeccionou uma blusa, uma calça, ok? Então, mudou o tamanho, mas a natureza, né, a essência da matéria continua a mesma. Transformação ou fenômeno físico. A aparência, né, a dissolução de açúcar em água. Ok? Então, você tem inicialmente o açúcar no estado sólido, ok? E aí você vai dissolver em água. Aparentemente, aquele açúcar desapareceu. Mas quando você prova do líquido, você percebe que não é mais, que ali não tem apenas água. Ali contém açúcar, certo? Então, a aparência, ela foi modificada. Mas ali continua tendo o açúcar. Então, transformação ou fenômeno físico. O congelamento da água, a formação da neblina, são exemplos onde o estado físico sofre alteração. Mas assim, continua sendo, nesse caso, continua sendo água. Então, a essência da matéria não mudou. Transformação ou fenômeno físico, né? Em contrapartida, nós temos os fenômenos químicos, né? Turma, fenômeno químico, como a gente tem aqui na tela, é sinônimo de reação química. A reação química, nós vamos obter, né, novas substâncias. Então, se você tem a mudança da matéria, a obtenção de novas substâncias, fenômeno químico. Pois a natureza da matéria, ela sofre o quê? Há uma alteração. Por quê? Porque a composição da matéria, ela sofreu mudança, ela sofreu uma transformação. Quando ocorre um fenômeno químico, uma ou mais substâncias se transformam e dão origem a novas substâncias. Então, dizemos que ocorreu uma reação química. E aqui na nossa tela, né, nós temos uma reação química ou um fenômeno químico muito comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Que é a formação da ferrugem, né, o enferrujamento. Então, quando parafusos de ferro são expostos ao ar atmosférico, após certo tempo ocorre a formação de uma nova substância com cor avermelhada, conhecida por ferrugem. A formação da ferrugem ocorre devido à reação química entre o ferro
o oxigênio e o vapor d'água presente no ar. E aí nós vamos ter como resultado, né, nós vamos obter uma substância que é o hidróxido de ferro 2, totalmente diferente com relação ao ferro, ao oxigênio e ao vapor d'água. Então, aqui nós temos um exemplo de um fenômeno químico, porque a natureza da matéria, a essência, ela sofreu uma alteração, uma modificação, certo? As substâncias iniciais envolvidas em um fenômeno químico são denominadas reagentes. Então, reagentes são as substâncias iniciais que vão sofrer uma interação, certo? Vão entrar em contato para poder originar, né, para poder gerar a reação química. Então, essas substâncias iniciais chamamos de reagentes, enquanto as substâncias formadas após a reação são denominadas produtos. Então, o fim da reação, as substâncias finais, né, essas substâncias chamamos de produtos. As substâncias iniciais, reagentes, as substâncias finais, produtos. A reação química pode ser representada por uma equação química. A reação é o que está acontecendo, mas podemos levar essa reação para o papel e escrever as fórmulas dos reagentes, as fórmulas dos produtos obtidos. Então, quando a gente escreve uma reação química, estamos fazendo uma equação química, né? Que se assemelha a uma equação matemática por apresentar dois membros. Então, eu tenho um lado antes da seta, são os reagentes, e depois das setas, o produto ou os produtos. Reagentes e produtos devem ser separados por uma seta indicativa, né, que vai indicar a orientação da reação. Aqui, no caso, a orientação é reagentes para produtos, certo? Os reagentes, estado inicial, são notadas do lado esquerdo, ok? Os produtos, o estado final da reação, são notados do lado direito. Então, as substâncias iniciais, reagentes, as substâncias finais, os produtos, certo? No exemplo, né, do processo do enferrujamento dos pregos, né, que é um fenômeno químico, ou então é uma reação química, né, nós podemos representar por meio dessa equação. Então, quem são os reagentes, turma? Ferro, oxigênio e água. Então, são as substâncias iniciais, ok? Vão aparecer aqui do lado esquerdo. São os reagentes. Aí eu tenho uma seta que indica o sentido, o caminho, a orientação da reação. Então, é ferro, oxigênio, água, que irá, né, eles vão produzir quem? O óxido de ferro hidratado, que chamamos de ferrugem. Então, aqui o óxido de ferro hidratado é o nosso produto. Professor, mas só tem um produto, sempre vai ser assim? Não, podemos ter um, dois ou mais produtos. Assim como também podemos ter um reagente gerando um produto, dois reagentes se combinando para gerar apenas um produto, certo? Então, isso depende de cada reação química, ok? Mas o que não vai mudar? Antes da seta, nós temos o ou os reagentes, certo? Depois da seta, vamos ter o produto ou então os produtos. Show de bola, turminha? Uma maneira bem simples de reconhecermos a ocorrência de um fenômeno químico é a observação visual de alterações que ocorrem no sistema. Então, existem algumas alterações que vão servir como um indicativo do que ali está acontecendo, está ocorrendo uma reação química. A mudança de cor, certo? Então, por exemplo, aqui no papel, a água de lavadeira em tecido, água de lavadeira, água sanitária, certo? Ela
ela gera aquela mancha branca, por exemplo, no jeans, tudo bem? Então ali houve uma mudança na cor. Então ali é porque houve, na verdade, uma reação química, certo? A queima de fogos de artifício. Então são exemplos onde a gente percebe, através da mudança de cor, que está ocorrendo uma reação química. A liberação de um gás, né? A efervescência. Então, por exemplo, aqueles comprimidos, né, de antiácido, o antiácido estomacal. Então, você coloca, né, num copo com água e vai haver aquele borbulhamento, certo? Ali, né, está ocorrendo, está acontecendo uma reação química, certo? O bicarbonato de sódio, né, que é o fermento de bolo. Se você colocar um pouco dele em vinagre, também vai ter esse mesmo borbulhamento, essa mesma efervescência. Formação de um sólido. Então, ao misturar dois sistemas líquidos ou um sistema líquido e um gás, poderá ocorrer a formação de uma nova substância sólida. Então, nós temos como exemplo o líquido de bateria de automóvel, que na verdade esse líquido é um ácido, é o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, em presença da cal virgem, tá bom? Vai gerar um precipitado. Então, a formação de um sólido. Então, como houve a formação de um sólido, então nós temos aqui o indicativo de uma reação química, certo? Aparecimento de chama ou então luminosidade. O álcool queimando, a luz emitida pelos vagalumes. Então, ali também são indícios que está ocorrendo uma reação química. Então, eu consigo perceber uma reação química pela mudança de cor, a liberação de gás, né, que é a efervescência, formação de um sólido, ou então o aparecimento de chama ou através da luminosidade, certo? Agora vamos resolver algumas questões para a gente poder fechar o tópico transformações da matéria. Em quais das passagens destacadas a seguir está ocorrendo transformação química? E se está falando em transformação química, ele quer saber das 4 opções, quais são as opções que está ocorrendo uma reação. Transformação química é o mesmo que reação química, certo? O primeiro, o reflexo da luz nas águas, né? E esse é o trecho destacado. Então aqui nós temos que ver se está ou não ocorrendo a reação química, certo? O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos do seu amado. Então, o reflexo da luz na água é um fenômeno químico? É uma reação química? Não, não é, turma. É um fenômeno físico, certo? Você não tem a mudança da natureza da matéria, ok? Então, o objeto que está sendo refletido, então é o mesmo objeto, certo? Antes do reflexo, depois do reflexo. Então, é uma transformação física. A chama da vela, ó, chama, queima. E toda queima é uma reação química. Então, o item 2 correto. Desolado, observava o gelo derretendo, certo? Já até citamos essa situação. Derreter quer dizer, quimicamente, sofrer fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Só que você tem, por exemplo, água no estado sólido e depois, devido ao aquecimento, você vai ter água no estado líquido, mas você continua tendo água. Então, a natureza da matéria não mudou. Fenômeno físico. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando. Já trabalhamos esse tópico. O enferrujamento é uma reação química. Então, nós temos reação química, turma, no item 2 e no item 4. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Então, transformações da matéria. Pode ser um fenômeno físico ou então um fenômeno químico. Show de bola, turminha? Ficando por aqui, forte abraço
Valeu!